Hora de entrar no mundo do futebol, a Susan já está por aqui, o Figueira respira por aparelhos. Oi, Polito, oi para quem está em casa. Temos aí um fio de esperança, mas o Figueirense precisa de um bom desempenho, precisa contar com outros placares. Ainda não é uma situação confortável para o time alvinegro. Vamos falar de esporte? Vamos lá. Olha só, a partida de ontem tinha tudo para ser decisiva no quadrangular do rebaixamento. Carlos Renault e Marcílio Dias. O Figueirense estava de olho nesse confronto e a equipe de Brusque levou a melhor e venceu por 2-1. Carlos e Everson fizeram os gols do Carrenault. O Marinheiro ainda descontou com Kaique e Maciel. O placar mantém viva a esperança do time alvinegro de permanecer na elite do futebol catarinense. A gente também vai dar uma olhadinha agora para entender esse cenário na tabela, né, de classificação, como está a situação do Figueirense atual. Mas antes, para ele permanecer, como eu dizia, ele depende do jogo de hoje. Hoje, às 8 horas da noite, lá na Arena Joinville, o Figueirense enfrenta o Jack já rebaixado. Ele precisa vencer essa partida. Um empate ou uma possível derrota para o Joinville já garante o rebaixamento também do time alvinegro. Agora sim, a gente dá uma olhada na tabela de classificação, como ficou a situação do Figueirense. Ele segue em terceiro lugar com os 4 pontos. Tivemos uma mudança aqui no topo. Marcílio Dias permanece com os 10 pontos, mas o Carlos Renault, que estava com 7, como ele venceu a partida, aí sim ele garantiu os 3 pontos e empatou com o Marcílio Dias. Então temos uma disputa bem acirrada aqui nessa parte de cima. O Joinville já está rebaixado com 3 pontos. Agora, como a gente teve esse resultado, essa possibilidade do Figueirense permanecer na disputa da elite do catarinense, a gente foi em busca dos torcedores. Hoje pela manhã, o Heitor Machado foi às ruas para bater um papo com eles. Olha só. A cidade repercute uma crise sem fim. Já caiu. Já caiu. Não tem saída. É impossível acontecer isso no futebol. Não, impossível não é. É impossível pelo time de velho do Figueirense vai ganhar de quem? O Figueirense e o seu drama na luta contra o rebaixamento. Estou suspeito em falar isso. A do Figueirense vai ter que ganhar as duas e torcer para o Marcílio não pontuar. É complicado. Figueirense dá, claro que dá. Tudo dá. Figueirense é time grande, cara. Uma hora alguém ele vai ganhar uma partida, obrigado a ganhar. Em um dia decisivo para o Figueirense no campeonato estadual, eles se dividem. Alguns mais desconfiados, outros acreditando na força do imponderável. Por outro lado, claro, tem uma turma adorando tudo isso. Vai cair. Já caiu, poxa. Vai cair. Se não ganhar hoje, mesmo assim na rodada que vem estão fora, mas eu creio que é hoje, porque não ganharam uma partida só o estadual todo, uma ou 2 partidas, vão querer Joinville agora, Joinville vai no mínimo empatar e hoje vão ser rebaixados e amanhã o mercado vai estar em festa. Eu sou havaiano, mas não quero que ele caia. É o que acabaste de falar. Aí ninguém tem clássico ano que vem. E o que tu acha que foi determinante para chegar nessa situação? Tudo, né, amigo? Desde o início. A contratação, né? Os caras contratar jogador que bate na canela e não adianta. Na boca do povo, lamentação e bom humor. E se no ano que vem não tiver clássico? Se não tiver clássico vai ser ruim para nós, porque como é que a gente não vai ruim? Tem que ter clássico, cara. Capital tem que ter os dois. Vai torcer pro Figueira hoje, então? Vou torcer, não vou torcer. Já chegou vários clientes aqui, pô, Marcelo, ano que vem não vai ter clássico. Eu estou preocupado com o clássico, ainda mais que o último quem ganhou fomos nós. Daqui a 10 anos, se não tiver mais clássico, nós estamos 10 anos sem perder para eles, né, amigo? Um morde e assopra interminável. Rivalidade. Coisas que nunca mudam. Opiniões distintas aí entre os torcedores. Alguns acreditam que há possibilidade, outros nem tanto. Cláudio Caticarte já está aqui com a gente. Boa tarde, Paulo. É Cláudio. Claro. Esse foi aí um fiozinho de esperança? Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Sabe o escritor, né, o Nelson Rodrigues, que foi também jornalista esportivo, ele fala sobre o sobrenatural de Almeida e o Figueirense vai precisar dele. Vamos ver. Figueirense enfrenta hoje a equipe do Joinville e não mudou muito o cenário em relação mesmo com a vitória do Carlos Renault. O que mudou é que o Figueirense não morreu ontem, poderia já jogar hoje rebaixado. E o técnico do Figueirense, o Márcio Zanardi, falou que isso impactaria na escalação. Se o Figueirense já viesse rebaixado, o Figueirense daria outros jogadores para movimentar,
para também poupar para o jogo de terça-feira, Copa do Brasil contra o Azures. Mas com a vitória do Carlos Renault tem esse fio de esperança. Figueirense teria que vencer hoje, vencer o próximo jogo, tirar saldo e o Marcílio Dias não poder vencer contra o Joinville, já rebaixado. A situação ainda vai precisar do Nelson Rodrigues e do sobrenatural de Almeida. Mas para vencer hoje, vamos ver o campinho aqui na tela, o que pode o técnico Márcio Zanardi armar, porque ele precisa de uma equipe ofensiva, uma equipe agressiva. Vamos ver aqui na tela o nosso campinho, a provável escalação da equipe do Figueirense, praticamente a manutenção da forma do jogo que ele teve, o melhor jogo com o Márcio Zanardi na última partida contra o Marcílio Dias. Quais seriam as mudanças? Na lateral direita, o Léo Maia está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo e o Ezequiel, o substituto imediato, entraria aqui na lateral direita. No meio de campo, outra modificação, Rafinha Potiguar no lugar do Breno, que foi expulso, expulsão infantil, E aqui na frente o Felipe Augusto rescindiu o contrato, já acertou com o Operário do Paraná, o Igor Bolt entraria como titular. Ele ganha numa questão de intensidade no meio de campo, um jogo fora de casa, o Rafinha Potiguar entrega mais essa força de velocidade, de fazer essa transição com ataque, com mais força de marcação também para essa transição, perde na posse de bola, na qualidade do passe. E lá o Igor Bolt é um jogador de mais enfrentamento, jogador mais físico, para chegar com o Kaique Moreno. O Figueirense vai precisar, diante dessa escalação, finalizar mais do que vem finalizando, mais ou menos repetir o que fez até a expulsão do Breno no jogo contra o Marcílio Dias. É vencer, tirar saldo para esse fio de esperança continuar, porque lembrando, se não vencer hoje, já cai hoje. Pode ser uma noite triste para o torcedor alvinegro. E, Cláudio, você começou com o Ezequiel, é até uma novidade porque ele não vinha sendo utilizado pelo técnico Márcio Zanardi, é uma novidade por conta da suspensão, mas havia até uma dúvida se ele de fato entraria em campo, Exatamente, a sua colocação é importante, que o Ezequiel teve, nos bastidores até numa possível lista de rescisão. E ele realmente, com o técnico Márcio Zanardi, até aqui não foi utilizado, e apenas no jogo lá contra o Carlos Renault, mas enfim, não vem sendo utilizado como titular e é a novidade do jogo de hoje. Estamos na expectativa por esse jogo contra o Jack. Agora, na disputa pela Taça Sesc, temos as semifinais neste fim de semana, lembrando que será jogo único. Temos Camboriú e Avaí no Orlando Scarpelli às 4h30 da tarde. Jogo amanhã válido pela Taça Sesc. Dessa rodada já teremos os finalistas, isso porque um pouco mais tarde, às 6h30, o Brusque e Joinville e Criciúma se enfrentam lá na Arena Simon. Então essas partidas são bem decisivas. O Avaí, Cláudio, ele está numa situação confortável, venceu o Santa Catarina, mas agora pega o Camboriú, que foi mais longe aí no Catarinense, Pois é, isso é importante a gente colocar porque é jogo único e isso muda um pouco a configuração do cuidado, do foco e também da eficiência no jogo. O Avaí enfrenta a equipe do Camboriú, é jogo único, Então a margem de erro é zero. O Avaí é favorito, tem uma equipe melhor. A gente já fazia essa análise lá nas quartas de final do Campeonato Catarinense, quando o Avaí ainda estava na luta pelo título. E, na minha opinião, não muda. A gente analisa um elenco em relação ao outro. O time do Avaí tem mais potencialidade de jogo, Ou seja, um time que é agressivo, O técnico Cauã de Almeida conseguiu encontrar nesse meio de campo com dois meias, o Jean Lucas e também o Daniel Penha, como a gente vem colocando aqui no Balanço Geral, também no Clube da Bola, no Jornal ND e no Portal ND+. E está com uma equipe que hoje conta com o retorno do DG, que auxilia tanto no aspecto defensivo como ofensivo. Vamos ver, inclusive, no campinho aqui, porque como é um jogo único, o Avaí vai ter que ser eficiente. Isso é muito importante. Essa escalação já é uma manutenção da base do que o Cauã de Almeida vem trabalhando. O Gabriel Simples como um zagueiro lateral, a manutenção do Alisson e do Baldini e o DG, a volta do DG tem que ser destacado, isso é muito importante. O meio de campo, o Zé Ricardo e o Luiz Henrique fazendo esse jogo de proteção da zaga, mas também de auxílio na condução, na transição para o ataque. O Jean Lucas e o Daniel Penha, que fizeram uma partidaça na última partida em que o Avaí se classificou contra o Santa Catarina. Aqui no ataque, chamar atenção para esses dois jogadores. O Taylor foi muito mal no último jogo, o garoto precisa voltar a ser aquele jogador mais agressivo e incisivo. Ele teve abaixo no último jogo. E o Felipe Avenatti é um atacante, ele fez bem a parede no último jogo, fez do pivô, mas a função do 9 é finalizar e fazer gols. No primeiro jogo das quartas de final, ele teve 3 oportunidades claras e não fez. Está na hora de começar a evoluir. E esse jogo, empate é pênalti.
Então é importante que o Avaí seja eficiente para já matar nos 90 minutos e mais acréscimos. Agora, é importante lembrar que contra o Camboriú, lá nas quartas de final, o Avaí teve as penalidades e desperdiçou, né? E acabou sendo eliminado. Então, deve ter treinado penalidades para essa eficiência também, se for o caso, nos pênaltis. É se impor, vencer e ir para a final da Taça SESC, que vale vaga na Copa do Brasil. Resumindo, os dois times da capital precisam vencer nos jogos. Figueirense hoje, Avaí amanhã. A gente segue de olho, né, Cláudio? De fato, o Avaí ainda tem essa questão dos pênaltis. E a gente amanhã está no Clube da Bola. Vamos repercutir, inclusive, no Figueirense a marcação, né, de uma reunião extraordinária do Conselho que pode ou não gerar a destituição dos membros da SAF. Cláudio Caticarte, muito obrigada pela participação. Segunda-feira a gente espera para repercutir esses jogos também. Perfeito, até mais. Até lá. E no Campeonato Brasileiro Sub-20, a equipe do Avaí perdeu mais uma. Os garotos do Leão da Ilha até abriram o placar com Kevin, mas a virada veio no segundo tempo. Aos 16 minutos, Arthur Isaac empatou. O mesmo Arthur Isaac que fez o segundo gol na sequência. Fim de papo, Botafogo 2, Avaí 1. A base do time da capital volta a campo na segunda-feira, dia 2, contra o Bragantino Sub-20, às 3 horas da tarde. Com 2 derrotas consecutivas, o time está aí na 19ª posição. A gente espera uma recuperação da equipe nessa temporada, porque foi o time campeão da Série B do ano passado e havia uma grande expectativa para os meninos da base do Avaí nessa competição. Seguimos de olho no próximo jogo, que será então na segunda-feira. E no vôlei, a única representante catarinense na zona de classificação é a Elásia aqui da capital. A equipe perdeu o último jogo, mas já tem um novo compromisso marcado. Olha só. A equipe da capital tem um bom desempenho na Superliga B masculina de vôlei. Teve 13 vitórias consecutivas. Mas na última partida fora de casa, perdeu para o Brasília por 3-2. Agora a Elásia ocupa a 7ª posição na tabela e soma 19 pontos. A equipe está empatada com o Mogi Vôlei, que ocupa o 6º lugar, e com o Araguari Vôlei, que está em 8º. O próximo desafio é neste sábado, dia 7. Jogo às 7 horas da noite, aqui em Florianópolis, contra o Nord Vôlei. A vitória nessa partida é importante para o time da capital, restando apenas 2 rodadas para o fim da primeira fase. Tá aí, Polito, falamos só de rodadas decisivas para os times da capital, seja no vôlei ou no futebol com Avaí e Figueirense. Seguimos de olho, segunda-feira tem mais esporte. Fevereiro e março, mês intenso, né? Esporte, de uma forma geral. Muitas disputas importantes e os catarinenses e os times aqui da capital precisam de um bom desempenho para se manter nas disputas, né? É o que a gente fica de olho. Obrigado, bom fim de semana. Bom fim de semana, até segunda.